Bom, pessoal, então nossa aula de hoje aqui é uma continuação, né, da aula anterior, certo? Onde a gente fez aqui o método, né, de completar os quadrados, a gente fez uma formalização do método, né? E aí a gente conseguiu identificar as raízes, a gente conseguiu identificar também o vértice de uma parábola, tá bom? Então, como é que é o procedimento geral para encontrar raízes e vértices, né? Uma vez que você consegue calcular as raízes e o vértice, você sabe perfeitamente fazer o gráfico de uma parábola, tá bom? Porque justamente como a gente já viu, né, as raízes elas estão exatamente num ponto extremo, né, do vértice, ou seja, o vértice é o ponto médio das duas raízes, tá bom? Então, a partir do momento que você sabe onde é que está o vértice da parábola e qual é a sua concavidade, né? Se é para cima, positiva, ou se é para baixo, negativa, você sabe exatamente construir o gráfico de uma parábola, tá bom? Então, como é que a gente pode encontrar os pontos de interseção? Só fazer aqui uma análise, tá bom, das parábolas, a gente vai descobrir mais coisas importantes aqui, né? Como é que a gente faz para encontrar os pontos de interseção, né? No momento em que você tem um valor de x, né? Então imagina essa parábola aqui que eu estou tentando fazer o gráfico dessa parábola, né? E aí, no momento em que eu encontro um valor de x, onde o f de x é zero, isso aqui é caracterizado como uma raiz, né? A gente já viu isso. No momento em que você substitui o x igual a zero e encontra y igual a 2, tá certo? 2, você pode dizer que esse 2 aqui é a interseção da sua parábola com o eixo, né, y, tá bom? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente fez a substituição de pontos na parábola e a gente encontra que o ponto menos 1, 0 e x e 2, 0 são as duas raízes da parábola, tá bom? E o ponto 0, 2, como eu acabei de encontrar, é a interseção da parábola com o eixo y, ou seja, é o ponto que ela toca o eixo y, tá certo? Nesse contexto aí, o gráfico dessa função parabólica aqui, conforme a gente vai substituindo os pontos ao longo do plano cartesiano, ele fica exatamente como essa função aqui, ó. Então perceba que cada ponto que eu substituir, menos 3, 10, menos 2, 4, menos 1, 0, 0, 2, 1, 2, 2, 0, menos 3, 4, menos 4, 10. Então, já fiz isso com você, você identifica claramente aqui que o ponto menos 1, 0 e 2, 0 eles são as raízes e a interseção da parábola com o eixo y é 0, 2, tá bom? Então, para que a gente pudesse encontrar tudo isso daí, eu usei um método, né, que era o método de completar os quadrados. E o que era o método de completar os quadrados? Basicamente, é um método que permite que você encontre as raízes da equação parabólica, tá bom? Esse método ele tem uma interpretação geométrica que é da seguinte forma, né? Então, imagine que você tem aqui um quadrado composto por lado x². Né? Perceba que para você ter uma parábola, você tem que ter obrigatoriamente um x². Né? Como é que eu poderia, digamos, completar outro quadrado com termos que dependam de x? Né? Porque você percebe na parábola que você tem aqui ax2 mais bx mais c. Tá bom? Então, nesse contexto aqui, perceba que o ax2 ele é indispensável para ter a parábola. Né? Então, você sempre tem também, às vezes, um bx ou um c. Nesse contexto aqui, o bx ele funciona como se fosse o elemento desse quadrado laranja, que está completando o termo x². Tá bom? Então, como ele está completando o termo x², perceba que para completar de fato o quadrado, eu vou precisar aqui de um y ao quadrado. Tá bom? Então, para completar esse y², perceba que eu vou ficar agora com termos que é o seguinte, x2 mais xy mais xy mais y2. Isso aqui seria a área total, que equivale ao quê? A x2 mais 2xy mais y2, né? Ou seja, x mais y². Tá bom? Então, às vezes, você, para aplicar esse método aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descobrir quais são os termos que estão faltando aqui para que o quadrado seja completado, né? Ou seja, quais são os termos de xy, quais são os termos de y² que faltam para completar o termo total x mais y ao quadrado.
Tá bom? A gente viu isso em alguns casos, né? E aí a gente encontrou algumas soluções interessantes, né? Perceba que a gente fez isso na penúltima aula, né? A gente fez justamente o método, né? Aplicou o método em diversas equações. Eu mostrei para vocês como é que a gente poderia tentar aplicar o método, né? E na última aula a gente formalizou esse método, né? E aí a gente encontrou as famosas, né, raízes, né? Que são chamadas aqui no Brasil de raízes de Bhaskara. Bom, mas não é bem assim, tá bom? Só para fazer um pouquinho de história aqui do que representa as raízes, né? Então as raízes é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde esse delta aqui, que aqui no Brasil é conhecido como delta de Bhaskara, né? É b2 menos 4ac, mas isso aqui não é uma coisa universal. Se foi fora em outros países, as pessoas não chamam de delta de Bhaskara. É simplesmente um delta da equação do segundo grau, tá bom? Qual é a história, digamos assim, da fórmula de Bhaskara, né, como a gente conhece aqui, né? Eu andei pesquisando um pouco, né, e a gente descobre o quê? Que em 500, né, depois de Cristo, né, o ano 500 depois de Cristo, existiu um indiano, né, chamado Aryabhata, bom? E outros colegas, né, eles usavam uma expressão, tá bom, para a equação do segundo grau, ou seja, para resolver essa equação do segundo grau. Que expressão era essa, né? Dizia assim: multiplique ambos os membros da equação pelo número que vale 4 vezes o coeficiente do quadrado, né? E some a eles um número igual ao quadrado do coeficiente original da incógnita, né? A solução desejada é a raiz quadrada disso aí. Olha que interessante, né? É uma expressão assim que para a gente é muito confusa, né? Mas quando você olha para a solução geral, né? Principalmente mais na frente eu vou mostrar para vocês a forma canônica da parábola, né? Fica muito claro, tá bom? Então ele diz o seguinte, ó, que você deve multiplicar ambos os membros da equação pelo número que vale 4 vezes o coeficiente do quadrado, né? Ou seja, lembra daquele 4ac, né? Justamente aparece aqui, 4 vezes o coeficiente do quadrado, que é o 4a, né? E some a eles um número igual ao quadrado do coeficiente original da incógnita. Então, quem é o coeficiente original da incógnita? B. Né? Então, perceba que a formulação é justamente do B2 menos 4ac. Né? Então, esse B2 menos 4ac aqui é justamente o que ele está querendo dizer aqui nessa expressão. É uma expressão antiga, mas é basicamente isso daí. Né? Existe um outro indiano, 300 anos depois, né, que viveu entre 870 e 930, né, 300 a 400 anos depois de Aryabhata, né, que é o Sridhara. Né? O Sridhara, um matemático indiano, ele que é atribuído originalmente essa fórmula. Né? Então perceba que nessa época aqui, né, os indianos, né, tinham um desenvolvimento matemático muito alto. Hoje em dia também. Né? Inclusive, só uma curiosidade, se você for aí ver os grandes campeonatos de, por exemplo, xadrez, né, onde exige bastante a capacidade de raciocínio lógico, de fazer contas, de analisar situações, de analisar variáveis, né? Você vê que os grandes campeões de xadrez, né, na sua maioria são indianos. Né? Por muito tempo foram os russos, né, se for ver isso daí, mas hoje em dia tem muito indiano aí. Inclusive, eu acredito que, se eu não me engano, o atual campeão é indiano. Né? Então, perceba aqui como a Índia é forte na matemática. Né? Então, o Sridhara, né, o matemático indiano, ele é de fato atribuído a essa equaçãozinha aqui, que a gente conhece como o Bhaskara. Né? O Bhaskara só veio aí 200 anos depois do Sridhara. Né? Então, o Sridhara, ele, digamos, é o dono, né, da fórmula, né, que a gente usa aqui, a fórmula de Bhaskara, mas quem usou mesmo repetidas vezes foi o Bhaskara. Né? Bhaskara 2, né, é atribuído aí ao uso exaustivo da fórmula para resolver as raízes de uma equação de segundo grau. Bom, posteriormente teve um francês que é o François Viet, né, que ele deu, digamos, o formalismo aí dessa fórmula. Né? Então, como a gente conhece, como eu mostrei para vocês, aquele formalismo lá, e o rigor, digamos assim, matemático do formalismo, né, é atribuído ao François Viet, né, em 1500 a 1600. Bom, então, assim, aqui no Brasil, a partir só de 1960, ou seja, se você pegar os livros antigos, né,
de cálculo, de matemática básica, não existe essa expressão, né, delta de Bhaskara, tá bom? Existe a expressão delta da função da equação de segundo grau. Tá? Mas você pegar aí os cursinhos, né, hoje em dia, os professores de escola, né, eles usam muito essa expressão delta de Bhaskara, tá bom? O que não é totalmente correto, apesar de ter sido o Bhaskara que exaustivamente usou a expressão, não é digamos, uma atribuição correta, historicamente correta, né? Seria talvez ao Sridhara, né? Deveria ser atribuída essa equação, né? Mas pegou, né? É difícil tirar depois de uma coisa, depois que pega nos cursinhos, nos colégios, né? Então é difícil tirar isso das pessoas, né? Então, se você pegar os livros antigos, né? Inclusive, só para curiosidade, esse livro do Iese, né? Eu já andei lendo bastante o livro do Iese, a gente não encontra, né? Por quê? Porque é um livro antigo, né? Ele é um livro da década de 70, né? Mas só de 60 para cá é que no Brasil parece que se popularizou nos cursinhos, nos colégios, né? O uso dessa expressão delta de Bhaskara, né? Não sei bem se no ensino médio de vocês ouviam bastante essa expressão delta de Bhaskara, né? Espero que os professores tenham tirado isso daí, porque não é historicamente correto, né? Não é, digamos, correto. Se você sabe que a história não é bem essa, né? Seria interessante dar corretamente as atribuições históricas a quem merece, né? Então, no caso, na fórmula de Bhaskara, dá uma ideia de que foi o Bhaskara que desenvolveu e que na verdade não foi, né? Que é o Sridhara, tá bom? Bhaskara simplesmente usou exaustivamente nos seus registros, né, matemáticos, tá bom? Bom, isso é um pouco da história, mas o que importa para a gente, de fato, né, é que a raiz da função, né, a gente pode obter através da famosa fórmula, né, com o delta, né, o delta de Bhaskara, né, digamos assim. E essas raízes são essas soluções que elas só vão existir, obviamente, como já discuti aqui com vocês, se o delta for positivo ou se for zero, né? Se o delta for negativo, essas raízes não existem, pelo menos não nos números reais, elas vão existir nos números complexos. Vocês não vão ver isso agora nesse momento, né? Ao longo do curso vocês vão se deparar com números complexos, se eu não me engano, lá no curso de Métodos Matemáticos 1, que é depois do cálculo 3, aí sim você vai ter um tratamento formal aí ao conjunto dos números complexos, tá bom? Mas, de toda forma, por ela não ser real, tá bom? Por os números não serem reais, graficamente falando, eles não existem no eixo X, tá bom? Eles não estão inscritos aí no eixo X, tudo bem? Então, o que acontece? Dado que a gente conhece as raízes, eu mostrei para vocês que é possível calcular o vértice e é possível calcular o x do vértice. Então, uma vez que você conhece o x do vértice e o y do vértice, tá bom? E as raízes, você consegue construir o gráfico facilmente, né? É muito melhor você construir o gráfico de uma parábola não escolhendo pontos, né? Porque muitas vezes você não sabe se os pontos que vocês estão escolhendo são os pontos adequados para se construir o gráfico de uma parábola. Porque pode ser que você esteja, né, digamos, escolhendo pontos aqui nessa região, tá bom? Se você escolher pontos nessa região aqui, que é uma região muito próxima de uma região linear, né? Se você olhar para cá, para essa parte do gráfico, ó, digamos que você escolha somente valores negativos para representar essa parábola, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando você fizer o gráfico, né, vai ficar dando a impressão de que é uma reta, mesmo sendo um gráfico de uma parábola. Por quê? Porque nessa região aqui a parábola não mostra efetivamente a sua curva, né? Assim, a sua excentricidade. A palavra correta é excentricidade, né? Ou a curvatura, tá bom? Por quê? Porque você está longe do vértice. O ideal é que você sempre comece a construir o gráfico da sua parábola pelo vértice. Porque uma vez que você sabe o vértice e você sabe a curvatura, se é uma curvatura positiva ou negativa, né, você consegue construir o gráfico perfeitamente das parábolas, ou de todas as parábolas. Tudo bem? Então comece sempre pelo vértice, é o ponto de partida, é o vértice da parábola. Tudo bem? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês agora uma forma que é conhecida como uma forma canônica, que na verdade é só uma continuação da aula passada, né? Digamos que você pegue aqui a sua função ax2 mais bx
mais C. Aí você coloca em evidência o A, foi o que eu fiz, né? Lembra? Então, quando você colocar em evidência aqui, vai ficar A vezes x2 mais B sobre AX mais C. E aí o que, é que você vai fazer? Você vai completar os quadrados. Tá bom? No momento em que você completa os quadrados, né, o que acontece? Você vai ficar com B2 mais 4A, menos B2 mais 4A, ou seja, isso aqui continua sendo zero. Só que o termo, né, à direita é justamente o quadrado. É o quadrado perfeito. O quadrado perfeito de quem? O quadrado perfeito de x mais B2 sobre A ao quadrado. A gente fez isso daí, tá bom? A gente fez vários exemplos disso daí. Então, o que sobra aqui é o nosso delta, né? Então, esse aqui seria o delta de Bhaskara, né? O delta da equação do segundo grau. Tá bom? De tal forma que, no final das contas, a equação na forma canônica, que é comumente encontrada da parábola, é escrita dessa forma: A, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, menos delta sobre 4a. Aqui você poderia deixar menos delta sobre 4a, ou deixar o a do lado de fora e menos delta sobre 4a2. Né? Tanto faz. Eu coloquei aqui na forma mais simplificada, né, que é simplesmente a que multiplica x menos x do vértice, né, porque você identifica claramente que isso daqui é o x do vértice, como a gente calculou, certo? Então, no momento que você calcula aqui o x do vértice, o que acontece? Você fica com o resultado aqui do y do vértice. Por quê? Porque o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá certo? Menos delta sobre 4a. Esse aqui é o nosso x do vértice, y do vértice. Né? Então, olha só como fica elegante. Né? Por isso que é uma forma canônica. Né? O que significa canônica? Canônica significa, né, a forma, digamos, original, a forma correta, né, digamos assim, a forma que é livre de qualquer, digamos, modificação. Né? Muitas vezes usada essa palavra canon, né, para dizer algo que é correto, né, que é o primeiro, né, o original, digamos assim. Né? Então, é uma forma muito mais, digamos, padrão, né, padronizada, né, da parábola. Né? Então, nesse caso aqui, perceba como fica elegante a escrita, né, da parábola. Fica o A, que é o coeficiente que vai te dar, né, o quanto que é multiplicado pelo X. Né? Se você fizer uma análise do que significa esse A, tá bom? Você fizer vários gráficos mudando o valor de A, o que você vai notar? Você vai notar que o A faz com que a parábola fique mais aberta ou mais fechada, tá bom? Por exemplo, quando o A da parábola ele é muito pequeno, tá bom? Ele é 1, ele é 0,5, 0,2, essa parábola ela fica bem mais aberta. Né? Quando o A da parábola ele é 2, 3, 4, 5, 10, 20, né? Ela vai ficando uma parábola muito mais fechada. É importante que vocês usem aí os aplicativos, por exemplo, o GeoGebra, né, para trabalhar justamente isso daí. Construir o gráfico de várias parábolas com vários valores de A, você vai ver que à medida que você aumenta esse A parábola vai ficando mais fechadinha. Né? Se você diminuir o valor de A, ela vai ficando mais aberta. Tá bom? Então, nesse contexto aí, o A significa justamente a curvatura da parábola. Né? É o quão curvo é a parábola, se ela é uma curva mais aberta ou se é uma curva mais fechada, tá bom? E aí, quando você coloca nesse formato aqui canônico, o que acontece? Você, digamos, identifica facilmente o vértice. Né? O vértice está aqui, o x do vértice e o y do vértice, tá certo? Então, por exemplo, nas equações que a gente fez o gráfico nas aulas passadas, que foi uma das primeiras aulas que a gente fez sobre parábola, né? Se você voltar aí ao conteúdo, a gente fez o gráfico dessas 6 parábolas, tá bom? O que acontece? Se você fizer a manipulação, eu vou deixar aí um exercício para vocês, né, testarem, tá bom? Vocês podem testar aí, dar uma pausa no vídeo, né, e tentar fazer com cada uma dessas 6 parábolas que a gente já fez o gráfico, né? Já identificou o vértice, já identificou as raízes, né? Mas eu quero que você faça só uma manipulação algébrica aqui, né, sem olhar para o gráfico. Né? Digamos que você faça uma manipulação algébrica aqui semelhante à última aula que a gente teve, né? E
encontre a forma canônica da parábola. Né? Por exemplo, essa primeira parábola aqui, que é x2 menos 4x mais 3, a fórmula canônica dela é 1, que é o a, né? Que multiplica x menos 2 ao quadrado menos 1. Ou seja, quem seria o vértice aqui? O vértice seria o ponto 2, 1. Tá certo? Um outro exemplo, menos 2x2 menos 4x menos 2. Né? Quem seria o a da parábola aqui seria menos 2. Então, quando você coloca na forma canônica, você encontra x mais 1 mais 0. Né? Esse x mais 1 mais 0 significa que o ponto 1, 0 é o ponto do vértice da parábola. Tá bom? Então, é importante aí tentar fazer essa brincadeira aí e encontrar a forma canônica aí, de todas as parábolas que a gente fez até então o gráfico. Tá bom? Bom, o que acontece? O que a gente pode tirar mais daqui? O que acontece é o seguinte, você pode ter 6 tipos de parábolas, tá bom? Quais são os 6 tipos de parábolas que existem, né? Você pode ter uma parábola com o A positivo e o delta negativo. Então perceba, se o A for positivo, tá certo? A parábola ela tem concavidade para cima, como vocês estão vendo aí no gráfico. Compensação, se o delta for negativo, o que acontece? Ela já não vai ter raízes. Então, essa parábola aqui com A positivo e delta negativo, ela não toca o eixo X. Né? Já a parábola com A positivo e o delta igual a 0, ela toca o eixo X somente num ponto, que é o vértice, que é a própria raiz. A gente já viu isso daí. Né? Se o A for positivo e o delta for positivo, ela tanto toca o eixo X em 2 pontos, como ela tem a concavidade para cima. E aí, a situação inversa, quando o A é negativo, você tem a concavidade para baixo. Se o delta for negativo, ela não toca o eixo X. Se o delta for igual a 0, ela toca somente num ponto, né, no eixo X, que é o próprio vértice, a raiz é igual ao vértice. A gente fez um gráfico nessa situação. Né? E a situação mais geral, que é quando o A é negativo e o delta é positivo, é uma parábola de concavidade para baixo, mas que tem 2 raízes. Tá bom? Isso aqui é importante para quê? Isso aqui é importante para a gente fazer o estudo do sinal. Né? Quando você vai olhar para o estudo do sinal, peguei aqui novamente as 6 situações. Né? Para fazer o estudo do sinal, você precisa primeiro identificar quem são as raízes da parábola e se ela tem concavidade para cima ou para baixo. Né? Dependendo de ela ter 2 raízes ou não, tá bom? Ela vai tocar 2 vezes o eixo X, como está esses 2 casos aqui, ó, tocando 2 vezes o eixo X, ou tocando uma única vez o eixo X, que é quando o delta é 0, ou não toca de forma nenhuma o eixo X, tá certo? Nessa situação, perceba o que acontece, ó. Antes, né, quando o A é positivo e o delta é positivo, antes da primeira raiz, a função ela é toda positiva. Depois da segunda raiz, a função também é toda positiva. E aí, entre as 2 raízes, a função ela assume valores negativos. Isso aqui é o estudo do sinal de uma parábola nessa condição aqui. Né? Perceba que você tem 6 condições. Quando ela tiver só uma raiz, aí tem somente 2 situações. Qual é? Ou ela é toda positiva, ou ela é 0. Tá bom? Então ela é toda positiva antes e depois da raiz, ou ela é 0 exatamente no vértice. Tá bom? Quando ela não tiver raiz nenhuma, aí é uma situação muito mais simples. Tá certo? Que é quando a função é totalmente positiva. Ela não assume valores negativos. Tá bom? Inclusive a imagem dela, a imagem dessa parábola aqui, é somente os pontos acima do vértice. Tá bom? Somente os pontos acima do vértice. Tudo bem? Ou seja, ela é toda positiva. Tá certo? Então, a situação inversa, né? Que é quando a parábola tem concavidade para baixo, mas tem 2 raízes, ela pode ser negativa e ela pode ser, né, negativa depois da raiz também. E entre as 2 raízes ela é positiva, tá bom? Quando ela tiver somente uma raiz, ela é negativa em todo o eixo X, exceto no vértice, onde ela assume o valor 0. Né? E quando ela não tiver nenhuma raiz, tá bom? Ela vai ser totalmente negativa. Tudo bem? Então, essa é a forma que a gente tem, né, para encontrar, digamos, fazer aí o estudo do sinal. Aí você já imagina que, na medida que eu vou ter variações dessas funções, né, digamos, uma multiplicação de 2 parábolas, né,
uma divisão de duas parábolas. Eu coloquei alguns exercícios para vocês aí na lista de exercícios que eu mandei para vocês, tá bom? Onde a gente procura estudar o sinal de funções misturadas, né? Por exemplo, uma parábola com uma reta, né? Duas retas, ou então que vai formar uma parábola, né? Ou então a divisão de uma parábola com uma reta, né? Que não necessariamente forma uma reta, outra parábola não necessariamente, tá bom? Mas é interessante fazer o estudo do sinal dessas funções, tá bom? E você já é capaz, olhando para esse gráfico aqui, você é capaz de fazer o estudo do sinal de qualquer uma dessas 6 parábolas, tá bom? Você identificar onde é que a função é zero, identificar onde é que a função é negativa, identificar onde é que a função é positiva, tudo bem? Tá certo? Então, eu acho que você dá uma pausa aqui, é importante dar uma pausa no vídeo aqui e, por exemplo, ir fazer os exercícios que tem na lista dos exercícios, né? Que tratam do estudo do sinal, porque você tem muita coisa. No livro do IESE também, né, capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 4 do livro do IESE, né? Mas está lá, é o capítulo de funções do segundo grau. Tem uma série de exercícios sobre o estudo do sinal lá, então, e exercícios resolvidos também. Então, se você tem muita dificuldade ainda em fazer o estudo do sinal, eu peço que vocês peguem aí os exercícios do livro do IESE, o capítulo de funções parabólicas, funções do segundo grau, e trabalhem bastante, porque lá tem muito exercício resolvido, tá bom? E é importante você fazer isso aqui, porque no cálculo, né, e vários exercícios de física, eu vou mostrar para vocês aqui, vários exercícios de física, tá bom? É importante você conhecer o sinal da função, né? Certo? Bom, outro assunto importante e interessante também, né, é uma interseção de parábola com reta. Perceba que se você tiver o gráfico de uma parábola, né, e o gráfico de uma reta, pode ser que a reta cruze 2 pontos de uma parábola, né? Pode ser que a reta cruze somente um ponto. E pode ser que a reta não cruze ponto nenhum, né? Então a reta ela pode cruzar 2 pontos da parábola, ela pode cruzar um ponto da parábola e ela pode cruzar nenhum ponto, certo? E esse assunto aqui de interseção com reta com parábola, né, é muito importante. Na unidade 3, quando a gente for falar de introdução à derivada, quando a gente for calcular reta secante, reta tangente, curva, você vai ter que saber fazer, analisar esse tipo de interseção entre reta e parábola, né? Porque a definição de derivado de uma função vai ser intimamente ligada à transformação de uma reta secante, né, que corta 2 pontos da parábola, para uma reta tangente que corta só num ponto. É a transformação. Se você chegar para alguém, né, e essa pessoa te perguntar, olha, o que representa a derivada graficamente falando, né? Porque muitos alunos, né, eles sabem calcular a derivada algebricamente, numericamente, ou seja, faz uma continha lá, calcula a função da derivada. Mas pouquíssimos alunos sabem a verdadeira interpretação gráfica do que é a derivada, né? Derivada é transformar uma reta tangente a uma curva, no caso aqui a parábola, né? Transformar uma reta secante em uma reta tangente. Quando você transforma a reta secante numa reta tangente, graficamente falando, você está calculando a derivada da curva naquele ponto, tá certo? Então, essa é a interpretação de uma derivada. Se você não entender esse assunto de interseção de função, você vai ter muita dificuldade lá na frente. Bom, então estou avisando logo que é um assunto que é muito importante para você estudar, certo? Bom, nesse caso aqui, a reta corta 2 pontos. E é interessante você notar o seguinte, assim como a parábola aqui no caso toca só um ponto, né? A parábola é a parábola x ao quadrado. Ela tem delta igual a zero. Você calcular o delta da parábola que é zero. Tá bom? Então ela só tem uma raiz que é justamente a origem. Tá certo? Mas mesmo assim a reta toca 2 pontos. Então assim, o fato da reta tocar 2, 1 ou nenhum pontos não está relacionado ao fato da parábola ter 2 ou uma ou nenhuma raiz, né? Você pode ter uma parábola com nenhuma raiz, mas a reta tocando 2 pontos da parábola. Você pode ter uma parábola com 2 raízes e a reta não tocando ponto nenhum da parábola. Então assim,
o que existe na parábola não necessariamente vai influenciar na interseção dela com outra reta. Você pode ter outra coisa diferente. Né? Eu vou mostrar aqui que vai te dar outra função diferente. Então, como é que eu posso calcular aqui a interseção dessa reta aqui, 3x mais 2, com essa parábola? Né? Graficamente é fácil. Se eu fizer o gráfico aqui e identificar quais são os pontos no software, né? O software te dá já os 2 pontos. Tranquilo, está aqui os 2 pontos. Né? 3,56 é o x e menos 0,56 é o outro x, que me dá as interseções. Bom, mas eu não quero que você faça isso. Eu quero que você consiga, algebricamente falando, identificar se vai ter interseção ou não. Muito importante, certo? Muito importante mesmo, tá bom? Como é que a gente poderia fazer isso? Então, digamos que você tem aqui a função 3x mais 2, que a gente diz que é o mx mais b. Né? Eu coloquei esse mr e o br aqui só para diferenciar o b da reta com o b da parábola. Tá bom? Então, esse br aí é b da reta. Né? E o mr é o m da parábola, ou da reta, desculpa. Né? Bom, como é que a gente faz a interseção? A interseção da reta com a parábola, ela vai se dar quando, né, ela vai acontecer quando o g de x for igual ao f de x. Então, perceba que nessa função, a reta, o valor y da reta e o x é igual para os dois. Então, o ponto de interseção, ela tem x e y iguais. Então, quando o y da parábola for igual ao y da reta, eu tenho a minha interseção. Se eu passar a função x, f de x, para o outro lado, eu tenho g de x menos f de x igual a zero. Se eu desenvolver agora a parábola e a reta, vai ficar assim, ó, ax2 mais b menos mx, que é o nosso menos f de x, mais c menos br. Tá bom? Isso aqui é igual a zero. Ora, olha que interessante, ó. Quando eu faço isso aqui, né, o que eu ganho? Eu ganho outra parábola. Certo? Então, no momento que eu ganho outra parábola, né, diferente, eu posso ter uma solução para essa parábola que não tem nada a ver com a parábola original. Bom, tem nada a ver com a parábola original. Então, nessa situação, o x² aqui, ele se transforma em x2 menos 3x menos 2. Tá vendo? Por quê? Porque eu estou subtraindo da reta. Então, é a parábola menos a reta. O resultado aqui pode ser outra parábola diferente. Então, originalmente, a minha função x² ela só tinha uma única raiz. Né? Mas depois que eu faço a interseção com a reta, ela passa a ter agora duas raízes. Né? Então, essa função aqui, x2 menos 3x menos 2, é uma função que não tem nada a ver com x2. É uma outra parábola. Então, essa outra parábola tem outras raízes. Pode ter ou não outras raízes, né? Mas tem. Nesse caso aqui, o x é 3 mais raiz de 17 sobre 2. E o outro x é 3 menos raiz de 17 sobre 2. Vocês podem testar. Eu vou deixar aí para vocês aí. Vocês pausem o vídeo aqui agora, nesse momento. Tá bom? E encontre o delta. Calcula o delta. Você vai encontrar que o delta é 17. Tá bom? E aqui vai ficar menos b, que é 3, sobre 2a, que é 2. Então, fica menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Que vão dar esses dois valores aqui, tá bom? Então, é interessante que é dessa forma aqui que a gente pode calcular a interseção de uma parábola com uma reta qualquer, tudo bem? Então, assim, quando eu faço o gráfico, né, dessas duas funções, ó, vou só analisar aqui de novo. Ó. Você tem a reta 3x mais 2 e a parábola x². Quando eu faço agora o 3x mais 2 e o x², quando eu subtraio um do outro porque eles são iguais, né? E eu chego à conclusão de que é zero, né? Eu ganho uma parábola diferente, que eu chamei aqui agora de h de x. Então, o f de x era a minha reta, 3x mais 2, tá bom? O g de x era a parábola x², né? E o h de x ele é dado como g de x menos f de x, que é justamente onde eu quero encontrar a interseção. Né? Olha o que eu obtenho nessa situação. O que eu vou obter nessa situação aí é o seguinte, é que a subtração
da parábola com a reta vai me dar um h de x, tá certo? Que ele é x2 menos 3x menos 2, tá bom? E esse x2 menos 3x menos 2 tem duas raízes, como a gente já identificou, certo? Então, como é que tem duas raízes? Duas raízes aqui, ó. O que acontece? Essa raiz aqui, que é justamente o ponto de interseção do h de x, e essa outra raiz aqui, que é justamente o ponto de interseção do h de x. Então, as raízes dessa nova parábola, né, elas são justamente a interseção, tá certo? Do g de x com o f de x. Olha como é interessante, né? Então, perceba que g de x menos f de x, né, vai ser justamente dado por h de x. Tá bom? Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje.